lição número 9, o caminho, a verdade e a vida. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em João, capítulo 14, no versículo 1 ao 15. Aí a gente lê como a gente sempre faz, né? Cortar e cortar. Primeiro versículo, João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conhecei e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostrar-nos o Pai? Não creres tu que eu sou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aleluia. Vamos já convidar o nosso pastor que estará dando a lição de hoje, nosso pastor Alisson. Então, estendendo a mão para o nosso pastor, vamos orar pela vida dele. Senhor Deus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais a oportunidade de estar aqui na tua casa, Senhor, e aqui nós tivemos esse momento para louvar, glorificar o teu nome. E agora chegou esse momento, Senhor Deus, que o Senhor preparou para nós, para ouvir a tua palavra. E aqui está o teu servo. Use, Senhor Deus, a vida do teu servo para falar conosco, dar-nos entendimento da tua palavra, Senhor, para que nós possamos estar aplicando no nosso dia a dia, possamos estar divulgando, falando da tua palavra, que o nosso viver seja conforme a tua vontade. É o que nós pedimos. Então abençoa agora o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Como finalizamos, textuário, já lemos mais 3. E Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. amém? Verdade prática, 3. E A imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. amém. Consolida a nossa comunhão com Deus. Podeis tomar assento, nós estamos entrando na lição de número 9 e a lição é bem sugestiva, o título dela já fala para o que nós vamos estudar. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Qual é o caminho? O que é a verdade? E que vida é essa que ele tem para nos dizer? Então, por que foi respondida dessa maneira? Qual é a situação que estavam os seus discípulos quando aconteceu isso? São coisas que nós estaremos tratando. Bom, vou resumir basicamente a obra do Senhor. Jesus veio para este mundo, ele tem um propósito.
ele tinha um propósito a ser cumprido e já estava chegando parte. A gente vê, se você deixar sua Bíblia aberta, no capítulo 14 de João, se você vê o versículo 13, foi o que nós estudamos semana passada. O que aconteceu no versículo 13? O que Jesus fez nesse versículo? Desculpa, capítulo. Fala para a pessoa do seu lado. O que a gente estudou semana passada mesmo? Esqueci. Porque eu sempre falo, né? A gente faz, sai da porta e esquece que aprendeu. A gente fala, refazer a pergunta. Vai. Conseguiu falar? Quem conseguiu falar? Não levanta a mão não. Ok? E o que Jesus fez? Lavou os pés dos discípulos. Então ele já estava assim, chegando já à sua última hora. Depois teve a ceia. Então depois Judas saiu. Quando Judas saiu, Judas Iscariotes falou: Jesus, tem que fazer, vai e faça rápido. Então, a partir do versículo 31 do capítulo 13 de João, Jesus começa um dos seus mais compridos, mais longos sermões. Ele vai dar um ensinamento sobre o reino de Deus e sobre o que viria. Até lá tem o Sermão do Monte, ele vai falando como que nós devemos agir, como que nós devemos portar, mas aqui ele vai começar a falar das coisas vindouras, do futuro, vamos falar assim, da escatologia. Esse capítulo apresenta as palavras de Jesus como um encorajamento para nos dar esperança, para nos fortalecer firmes. Que o versículo, capítulo 14, versículo 1 diz o quê? Não? Se turbe o vosso coração. Em outras versões, não? Ninguém tem outra versão? Todo mundo com a mesma versão. Tem a NVI, tem a NA, cada um tem uma diferente. Mas a NVI fala: não deixe o seu coração fique aflito. Porque os discípulos estavam aflitos. Jesus falou: é chegada a minha hora e eu vou partir, eu vou ser entregue, e eu vou para um lugar e vocês não podem ir. O Jesus fala: você estava há 3 anos ensinando a gente, mas onde você vai? Começou a ter esse apreço. E para consolá-los, para trazer descanso, para trazer esperança para os discípulos, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a mensagem mais pregada quando você vai evangelizar. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Através dele você consegue a vida. Ele que vai à direção que você está perdido. Ele que vai te mostrar a verdade que somente Ele tem. A pregação de muitos pregadores, a primeira pregação que você vai pregar é essa, talvez. Você vai falar para a pessoa que está perdido, não sei o que eu faço. Jesus tem um lugar para te mostrar. Eu não sei o que é verdade, porque tem mundo é relativo. Não, existe uma verdade absoluta. E como que eu posso ter a vida eterna? Através de Cristo. São as 3 palavras-chave. A gente já falou várias vezes que uma é o. O que Jesus é? Ele é o? Ele é a verdade. E ele é? Está escrito em João 14? 6. Você vai decorar esse versículo para você falar no final do culto. Essa é fácil também, né? É melhor falar depois do culto. Ok. E ponto 1 diz assim: o consolo da promessa de Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Qual foi o sinal? Eu já te falei, Jesus ele estava reunido com seus discípulos, já estava chegando o último momento. Ele é o ensinamento central dele ele vai falar sobre a liderança, vai falar sobre a humildade com seus discípulos, capítulo 13, e a partir do 31 em diante, Jesus prepara os seus discípulos para a sua partida. Ele vai falar: eu estou indo. João capítulo 12, ele já começa a falar, João capítulo 12, versículo 27. Qual que é o sentimento de Jesus nesse versículo? João capítulo 12, versículo 27. Jesus está? Como que Jesus está nesse versículo? Ele está feliz? Ele está bravo? Ele está triste? Como que ele está? É para você abrir a Bíblia, senão você não sabe. Aflito. Jesus está? Aflito, está angustiado. Fala, estou angustiado até a minha alma, que direi o Pai alma nessa hora, mas para isso que eu vim, esta é a hora. Jesus já sabia que estava chegando o momento que ele estaria sacrificando. O sacrifício que Jesus fez por nós, agora a gente vê que não foi tipo facinho para ele. A gente fala: a salvação é de graça. Era graça, mas não foi de graça. Ele pagou o alto preço. Jesus estava angustiado, o clima estava ficando pesado. Versículo 21 do capítulo 13 vai falar: tanto Jesus disse: se turbou o espírito em seu coração. O clima já estava meio que pesado naquela hora. Jesus estava
ele estava angustiado, ele fez lá, mas estava fazendo lá, e ficou um dos meus discípulos, um de vocês vão me trair. Versículo 38, do capítulo 13, quando Pedro fala, eu daria a minha vida por você, Jesus. E eu falo, você daria a minha vida mesmo? Você vai me trair antes de dar o canto, terceira vez? E os discípulos também falaram, nossa, Jesus vai se despedir, está falando que a gente não vai conseguir ele, e o clima está pesado. E nessa, quando ele estava aflito, quando ele estava triste, que eles iam falar? Que ele ia falar, não se turbe, não fica preocupado não fica preocupado que eu estarei de partir. Jesus tinha plena consciência que a hora da sua entrega se aproximava, e em breve seria crucificado e morto. Mesmo assim, diante da dor, a expressão espiritual, Jesus se preocupou com seus discípulos. Eu vou partir, mas eu vou consolar vocês, eu vou dar esperança. O que eu vou fazer já estava programado, já estava nos meus planos. Ele dirigiu aos seus discípulos a fim de confrontá-los. É o que nós lemos aqui, João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Creide em Deus, creias também em... Creia em Deus e creia também em mim. E a nossa crença começa aí. Nós cremos nele, que ele é não somente o Senhor, mas ele é o nosso Salvador. Tendo dito isso, lá no versículo 33, esse sermão de Jesus, você pode marcar a sua Bíblia, João capítulo 13, versículo 31, e ele vai decorrer, você vai ver que é tudo uma fala de Jesus. Ele vai falar sobre a videira, e até o versículo 33 do capítulo 16, é tudo um sermão. Ele vai estar ensinando os seus discípulos sobre o futuro, sobre o que faria, os sentimentos de sofrimento e tal. O caminho glorioso, embora doloroso angustiamente, o caminho apontava para um cenário de grande triunfo. A resposta de Jesus foi essa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Revele que ele é o único meio de acesso ao Pai. Ele é a verdade que revela plenamente Deus. Ele é a vida que comunica a vida eterna. O cenário foi esse. Os discípulos estavam preocupados. Os discípulos estavam aflitos. Jesus está se distanciando de nós. Jesus ele vai para um lugar para dizer, o que eu vou fazer então? A mesma coisa aconteceu com... Eles eram crentes. Eles estavam estudando com Jesus 3 anos. Mas, mesmo assim, sentiam preocupações. Eles sentiam as aflições. A mesma coisa acontece se você abrir lá a sua carta a sua Bíblia em Tessalonicenses. Agora eu fugiu o texto. Tessalonicenses, alguma coisa. Fugiu. Que ele dá o consolo para os seus discípulos. Por exemplo, eles estavam preocupados que Jesus falou que ia voltar, mas não está voltando. E as pessoas que estão morrendo, o que vai acontecer com eles? Será que eles vão ver a Cristo? Ele fala, eu não quero que vocês fiquem inquietos por coisa alguma. Eu não quero que vocês fiquem preocupados, a volta de Jesus vai ser assim, assim, assado. Jesus irá voltar e vai buscar. O povo a igreja primitiva, eles aguardavam a volta de Cristo naquela época. E a esperança deles era isso, a volta de Cristo. Eles aguardavam, eles começaram a ficar preocupados. Jesus falou que ia voltar, mas tem gente morrendo aí. E o que vai acontecer com eles? Eles vão encontrar, eles estavam preocupados. A nossa vida cristã nem sempre está vento e pouco. Muitas vezes vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos que nós vamos estar confusos, vamos dizer assim. Mas Jesus ele sempre dá um consolo para nós. E aqui nessa carta Jesus traz isso, ele traz a resposta: não se turbe, não se preocupe, que eu sou o caminho, através de mim vocês têm a salvação, e a minha esperança, ele fala, versículo 2, na casa do meu pai há muitos morados, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou morrer, eu vou fazer isso, mas é um sacrifício que vai fazer com que vocês venham até mim. Isso está tudo programado. Muitas vezes a gente se preocupa por causa que a nossa vida não tem um programa certo. A gente acha que vai ser assim, eu vou sair da minha casa, vou conseguir um serviço, vou casar, vou ter filho. Você programa a sua vida, mas nem sempre dá do jeito que você quer. E tem uns reviravoltas. Você fala, caramba, por que não está acontecendo do jeito que eu quero? Por que será que nossa, isso aqui está atrapalhando a minha vida? E nós ficamos angustiados quando parece que não, que a nossa vida não está certa. E o que Jesus fala? Não se preocupa não. O caminho
caminho certo a seguir. Quem que é o caminho? Ele é o caminho. Através dele, quando nós estamos seguindo a ele, nós estamos no caminho certo. Agora a nossa vida pode ter um mar de rosas, mas se você não está seguindo ele, você não está andando neste caminho, você está indo para a perdição. A famosa história dos dois caminhos, né? Há um que a porta é larga, o caminho espaçoso, e outra porta é estreita, e o caminho também. Nós decidimos, achamos esse caminho, achamos essa verdade. E através dele que nós conseguimos a salvação. O ponto 3 vai falar sobre a promessa de gloriosa. O consolo, ele fala que voltaria. Agora ele começa a falar do céu, ele começa a falar das coisas espirituais, começa a falar que há muitas oradas. Versículo 13 fala, eu falei para você porque eu vou preparar. A expressão a casa do meu pai refere ao céu, lugar preparado para os fiéis em Deus, a esperança para nós. Essa esperança aponta para a realidade espiritual futura, traz esperança e alegria aos corações dos seguidores de Jesus. A esperança no céu. Achei aqui. Eu a parte que que eu queria achar essa aqui, versículo 13 do capítulo que eu não marquei. Eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que Jesus dorme em Deus o trará a trazer a eles. Dizemos, pois, isso pela palavra de Deus, que nós, os que ficamos vivos para a vida do Senhor, não pereceremos os que dormem, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. E sairemos para sempre com Ele. Precederemos. Eu falei o que era. Eu falei alguma coisa errada. Okay. Ou seja, a nossa preocupação, muita gente se preocupa nessa terra. Mas se você parar para pensar, a sua preocupação não é só nessa terra. Porque o que nos garante a nossa alegria é a nossa vida eterna. Porque você pode viver quantos anos nessa terra? 100 anos, 120, não sei. Acho que o máximo chegou a 123 aqui no Japão. Não. Mas nessa situação só 123 anos, se você parar. Porque depois disso você tem uma eternidade. Esse dia a gente está estudando sobre os grandes números, né? O que é uma eternidade? O que é o que é 100? O que depois... Quantos 100 precisa para chegar a 1 milhão? Pergunta matemática agora, hein? Quantos 100 precisa para chegar a 1 milhão? 10, 100 dá quantos? Dá 1000. 10, 100 dá 1000. Quanto que é 1 milhão? 100. Quantos mil? Quantos mil ienes precisa para chegar para 1 milhão de ienes? Nossa, Jesus, matemática é difícil, né? Quantos mil? 100 mil. 100 mil dá 1 milhão de ienes. Mas eu falo, 1 milhão de anos, não sei agora. Mas se você falar 100 é pouco comparado a 1000. E se você comparar a 1 milhão, é mais pouco ainda. E o que a gente tem? Nessa terra a gente vai ter tipo 100 anos. E o que a gente espera o resto? É uma eternidade. É uma coisa que não tem fim. Então, por isso que o que nos aguarda é incomparavelmente maior do que nós podemos esperar nessa vida. A alegria que nós vamos ter, o que nós possamos conquistar nessa vida, nada se importa. Por isso que Paulo fala, a minha leve e momentânea perseguição, tribulação, nada se compara. Quando nós conhecemos a Cristo, nós já acertamos o baú de ouro. Nós não temos mais isso, como se preocupar na vida. Porque muitas vezes fala, o que eu vou fazer para dar certo na vida? O que eu vou fazer para ser feliz nessa terra? O que eu vou fazer para conseguir alguma coisa? Quando nós encontramos com Cristo, nós já conseguimos tudo. Não há mais nada, porque é Ele que nos dá essa alegria, Ele que nos supre as necessidades e é Ele que nos reserva uma morada para nós. A gente quando você começa você vai casar, você começa a procurar um lugar para você morar. E você procura aqui, lá, vai ver quanto que custa para comprar, quanto que custa para alugar, e dá um trabalho. Mas quando ele fala, tem uma casa preparada para você, construir assim, e Jesus fez isso para nós. Eu fui para o Pai, eu preparei o lugar. O ser fica todo relaxado, está tudo
É isso que nos traz o consolo, a expectativa da igreja. Nós vivemos agora nessa mesma expectativa que os discípulos estavam vivendo, que os discípulos da igreja primitiva estavam vivendo. Estamos aguardando a volta de Cristo. A nosso alvo, a nossa esperança, nós estamos caminhando com o alvo. Entramos através da porta e estamos caminhando no caminho que busca o quê? A vida eterna. Que esta é a verdade. Muitas outras verdades vão aparecer, não é a verdade, né? Muitas outras falácias vão aparecer. Fala, não, faça isso que você vai se fazer feliz. Tenha isso que você vai ser feliz. Mas nós sabemos que o único que nos traz a felicidade é Jesus. É Ele que nos traz a salvação. É Ele que nos traz a vida eterna. Já podemos experimentar um vislumbre do que aguarda o céu. Haverá maravilhoso encontro com Deus nos ares. Nós encontraremos com Ele. O sinopse do ponto 1 fala que o Senhor traz consolo para o presente e promessa para anunciar um futuro glorioso. Como nós nos denominamos de cristãos. Eles foram chamados a ser de cristãos, porque se parecia com Cristo. Mas como que eles se chamavam no começo? E como que os discípulos se chamavam no começo? Eles eram seguidores do Cristo. Eles foram chamados de cristãos lá pela primeira vez, mas antes disso, esse povo que são seguidores do caminho. Que é muito mais, talvez traz a nossa imagem, que nós estamos caminhando nele, no caminho que ele prosseguiu. Não é só falar, eu estou sendo cristão, mas o que é ser cristão? É andar em Cristo, é andar no caminho que ele andou, é fazer o que ele fez, é ainda obras maiores que ele fez. São seguidores deste caminho, são seguidores de Cristo. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho. Fala, pai, qual que foi? Esse aqui vai ser mais pra frente. Vamos ponto 2 já. Dúvidas, incertezas, enganos no caminho de Cristo. A dúvida de Tomé, a incerteza de Pedro e Felipe. É normal que na vida cristã surjam dúvidas sobre a fé e a realidade espiritual. A Bíblia mostra que até os discípulos tiveram dúvida, como Tomé, Felipe, Judas Tadeu. João capítulo 14, 4, 8, 12 vai falar sobre isso. Primeiro foi Tomé, versículo 5 do capítulo 14 de João. Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Como que eu vou saber, como que achar, o que eu devo fazer? Qual que é a direção que eu devo tomar? Tomé expressa a dúvida que muitos discípulos tinham. Como seguir a Deus sem entender para onde ele ia? Essa pergunta que traz a resposta. Eu sou o caminho. A incerteza de Tomé. A nossa vida cristã, podemos ter sim incerteza. Tomé estava andando com Jesus em quanto tempo? Quantos anos? 3 anos. E é tempo integral. Dormindo junto, caminhando junto, vivendo junto, conversando. A Bíblia não relata tudo o que aconteceu, não relata todas as conversas, mas foi 3 anos lá de curso intensivo. Eles acreditavam, esse é o Messias, vou seguir ele, ele vai nos libertar. Eles acreditavam, Jesus era Deus e estavam junto com ele. Mas eu ainda não sei isso. Quanto tempo nós estamos andando com Cristo? Podemos ter bastante tempo, mas mesmo assim podemos ter momentos de incertezas. Momentos que falam, e aí isso? Por isso que estamos aprendendo. O que eu vou fazer quando eu não sei alguma coisa? Parece que eu estou falando dos alunos agora. O que você faz quando você não sabe? Você pergunta. Você não fica quieto. Você não fica sem saber. Essas incertezas é natural do ser humano. Eles estavam 3 anos. Eu te ensinei já devo ter falado. Você está tanto tempo comigo. Mas não, eu vou te ensinar mais uma vez. Eu vou te falar mais uma vez. Mesmo a gente não aprendendo, porque as pregações se repetem. Jesus fala, eu vou te falar mais uma vez, eu vou te ensinar mais uma vez, porque eu quero que você aprenda. Eu não quero só que você acha que sabe, mas eu quero que você compreenda qual que é a minha perfeita vontade, qual que é este caminho a seguir. Fala, Tomé, eu sou o caminho. Você tem que olhar para mim, não precisa procurar métodos para chegar, não precisa procurar métodos para ser feliz, que o método é Ele, através de Cristo. A nossa pregação é simples. Se você ver a mensagem de hoje, é a pregação mais simples que você pode achar, que Jesus fala, eu sou o caminho, através dele, vem a Ele, é olhando para Ele, buscando a Ele. Não precisa ter metodologia, quantas vezes que vou ter que orar, quantas vezes vou ter que jejuar, como que é a maneira certa. Olha para Ele, siga Ele, que Ele vai estar te conduzindo da maneira certa. Porque muitas vezes tem tantas coisas assim,
que às vezes tira a atenção, tira o foco, que o principal é Ele. A nossa crença é nele. E aí ele fala, Ele é o único caminho que leva ao Pai. Sua declaração traz segurança diante das incertezas. Volta, depois de João capítulo 14, versículo 8, Jesus, Felipe perguntou para ele: Senhor, mostra-nos o Pai que estou passa. E Felipe revela esse desejo de ver Deus de forma direta. Então Jesus respondeu: quem vê a mim, vê o Pai, mostrando a unidade dele com o Pai. E depois, mais à frente, capítulo 22, existe Judas, que não é o Iscariotes, que o Iscariotes já tinha saído de cena, tá? Essa mensagem que Jesus está falando é só para os 11 que ficaram. O Senhor, Judas Tadeu, né? Senhor, de onde vem, para onde que vai, se se manifestar a nós, a todo mundo, como que vai ser? Ele pergunta porque Jesus se revelaria apenas aos discípulos e não ao mundo inteiro. Jesus respondeu: a sua manifestação está ligada ao amor e à obediência. Quem ama e guarda as minhas palavras. Versículo 23, vamos só ler aqui essa resposta. Versículo 22 diz assim, do capítulo 14 de João. Você achou a sua Bíblia aí? Coloque seu dedinho aí. Então, versículo 22. Jesus, não Iscariote, disse: porque o Senhor vai revelar somente a nós e não para o mundo geral. Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar com Ele. Ele vai se revelar a quem? Para quem que Jesus vai se revelar? Para os que o amam. E é isso que nós buscamos. Tomé, Felipe, Judas, todos eles tinham essas dificuldades, tinham as suas dúvidas. Pedro não compreendia totalmente e para onde Jesus ia. Felipe pediu para que mostrasse o Pai. Tomé também não tinha perguntas que não tinham sido respondidas. A nossa caminhada podemos ter dúvidas, podemos ter incertezas sim, mas o que vamos fazer? Vamos buscar nele. Não tenta achar em outro lugar a salvação. Não tenta achar em outro lugar a resposta. Senhor, me ensina, me direciona através da Tua palavra que é revelada. E o Senhor nos ensina a cada dia. Há uma grande diferença daqueles que têm dúvidas e do engano da pessoa que acha que sabe. Que é o terceiro ponto que nós já indicamos. Tomé, esses todos os espíritos que nós falamos, Tomé, Pedro, Felipe e Judas Tadeu, eles estavam com Jesus, eles foram apóstolos, eles aprenderam e depois fizeram a grande obra. Mas teve um lá que não estava no meio, que é o Iscariotes. Ele estava com Jesus 3 anos, mas ele não confiava, não tinha essa certeza. O anúncio da traição. Jesus revelou que um dos seus discípulos iria trair. E este era Iscariotes. A postura de Judas: acompanhou Jesus, mas não assimilou seus ensinamentos. Não depositou a fé no verdadeiro Filho de Deus e traiu o Mestre por 30 moedas. A visão distorcida de Jesus: não conhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade. Sua expectativa começou a se limitar ao aspecto social, político, esperando a libertação de Israel e da opressão humana. Eu quero Jesus para que me salva agora, aquele que vai me trazer a salvação presente, aquele que vai me trazer uma boa vida nesse momento. E estava com ele. Ele ensina para nós, a vida de Jesus ensina a importância de não confundir as prioridades da caminhada cristã. Seguir a Jesus requer uma fé genuína e o reconhecimento da sua obra redentora. Jesus estava junto de Jesus, ouvia a mensagem, mas ele estava à beira do caminho. E essa daqui é um alerta para nós, que muitas vezes podemos estar convencidos. Nós sabemos, ouvimos as palavras de Jesus, ouvimos todos os seus ensinamentos, aquele construiu a casa sobre a rocha, sobre a areia, os milagres de Jesus, vimos, trabalhamos para ele era aquele que contava as moedas e tal, mas estava na beira do caminho. Que fala, não, eu quero Jesus que faça assim, eu quero Jesus que cumpra o que eu tenho em mente. A gente não tem várias especulações aí sobre a vida de Judas, mas fala, uma coisa ele esperava um Jesus que libertasse eles. Eu quero um Jesus que vai fazer a minha vontade. É um Jesus que vai cumprir o que eu quero. E quando não é o que eu quero, eu vou forçar ele a fazer o que eu quero. Mas Jesus fala, não é a sua vontade. Você não é o caminho. Você não é a direção. Nós erramos toda vez que
cada um fazia o que achava que era certo. O povo de Israel voltava a rebecar, voltava a errar por causa disso. Era liberto, adorava o Senhor, mas surgiu uma geração lá que não conhecia, que não foi ensinado direito, e cada um começa a falar, eu acho que esse é o caminho certo, eu acho que essa é a verdade. Quando cada um começa a caminhar pelo que ele acha que é certo, tudo se desvia. Aí que vem a segunda, eu sou o caminho, eu sou a verdade. É esta maneira, é essa que você tem que seguir, é esse ensinamento. Por isso que nós afirmamos, por isso que nós firmamos o nosso ensinamento na palavra de Deus. Está escrito aqui, está baseado na palavra do Senhor, não é uma coisa equivocada. Nós estudamos para isso, para não sairmos dessa verdade. Ô Alisson, o Judas, ele traiu Jesus, né? Aí, coitado. Ele foi pro inferno ou está esperando o aguardamento do julgamento no trono branco? Voltando, qual que é a nossa mensagem principal? Porque todo morto vai esperar o julgamento, né? Voltando. Se Judas traiu, morreu, mas ele vai ser julgado também, vai. Vai. A Bíblia fala que ele vai ser julgado? Então vai. E se ele vai ser salvo ou não? Qual o ensinamento que a gente traz para os dias de hoje? Que o versículo que você quer aqui para você decorar no começo. É João, capítulo 14, versículo 6. Como que é? Disse Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se ele estava no caminho, ele está em Cristo. Mas se ele não está no caminho, nossa, se você vê o evangelho é radical. Mas ele estava no caminho, mas depois Satanás entrou nele, é igual Então, o mundo agora, né? Pela graça nós somos salvos, né? Mas nós pecamos, tudo, mas você não consegue cumprir os 10 mandamentos. Não. Ninguém consegue. Não. Pela graça que você é salvo, né? E quem que é a graça? Quem que nos deu a graça é? Jesus Cristo. Então, ele é o caminho. Não é a lei. Não é eu estou andando em cima da lei. Estou falando que é certo que é a lei. Eu estou andando em Cristo. João 17, 12 que diz lá? Ele disse que tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Judas era o filho da perdição. É que o mundo pensa que a vida é só essa, né? Se morreu, acabou, né? Mas é vida eterna para o céu e vida eterna para o inferno, né? Yeah. Não vai acabar, né? Nós temos uma eternidade. A nossa alma é eterna. Não acaba, né? Ou o inferno ou o E- céu. E a verdade que nós temos é essa. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Então, é uma questão lá que a gente pesa pra gente. Mas a mensagem que nós falamos é sempre essa, não muda. Ele é o caminho. Ele é a única verdade. Ele é a única vida. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não é essa, a pessoa está na verdade dela, deixa ela lá, que ela vai ser salva através do meio dela. O que nós cremos é o que Cristo falou para nós. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Por isso que nós somos taxados, se você seguir a risca, como os radicais, aqueles que acham que só eles são salvos. E é isso. Somente, não é que a nossa religião é através de Cristo. Aqueles que estão em Cristo são salvos. Aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna. Através de quem estão em Cristo têm a verdade. Por isso que nós buscamos isso. E por isso que nós devemos falar. Por isso que nós devemos ensinar. Por causa que o que eles não sabem, eles não têm a verdade. Por isso que é chamado de gospel, que são as boas novas. São as boas novas do amor de Deus, as boas novas que trazem a salvação. E como que eu tenho essa certeza? O momento que eu aceito a Cristo, o momento que eu tenho contato com Ele, é o Espírito Santo que me convence. Não é, como fala, pensamentos, não é, como fala, metodologia, não é a lógica que nos salva. Nós somos convencidos através do Espírito Santo. Porque por isso que Jesus fala, não fosse vós que me escolheste a mim, eu vos escolhi a vós. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite, um dia ouvimos esse chamado, um dia sentimos o Espírito Santo falar conosco, e quando Ele falou conosco, fala, isso é verdade. E quando Ele fala conosco, nos convenceu, aí nós tomamos uma decisão. Eu vou seguir ou não vou seguir?
Então todos têm essa verdade. Então essa verdade vai chegar até ele, através de uma palavra de você, através de uma mensagem, através de um louvor, alguma coisa. Mas o Espírito Santo fala com cada um. E o que nós vamos fazer então? É dar essa oportunidade a estar trabalhando junto com o Espírito Santo para que essa mensagem chegue ao mais pessoas possível, para que elas tenham a oportunidade de serem salvas. E daí volta o outro versículo lá, né? Se você sabe fazer o bem e não faz, se eu coloquei a pessoa do seu lado, para você falar para ela, para você testemunhar dela, e você tinha que falar e você não falou, a culpa depois, vou pegar de você, vou requerer, não sei o que vai acontecer. Nós não vamos perder a salvação por causa disso, porque somos salvos. Mas possamos ter essa consciência que Jesus, nós conhecemos a salvação, temos o remédio para sermos salvos. E não vamos guardar somente para nós, mas estar propagando. E o cuidado de não estar sendo como Judas. Achamos que estamos certos, achamos que estamos no caminho e tentamos forçar Deus a fazer a nossa vontade. O ensinamento que eu pego aqui de Judas é isso. Talvez tenha esse pensamento também. Não, Judas queria colocar Jesus tipo um momento difícil para forçar ele a fazer alguma coisa naquela hora. Mas o que ele estava querendo fazer então, se for esse pensamento? É forçar Jesus a fazer o que ele queria fazer. E o que acontece muitas vezes no dia a dia. A gente vê muita gente forçar Jesus, coloca Jesus na parede que ele vai ser obrigado a te abençoar. Deus é obrigado a responder às suas orações. Você coloca Deus na caixinha, fala, esse daqui é um Deus que eu tenho o controle remoto de Deus, você. Mas não somos nós. É através dele, ele é. É o que nós vamos fazer no começo, né? Depois aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 22 vai falar: e sedes cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-os com falsos discursos. Que ouvimos a palavra. Judas também tinha ouvido, mas também devemos estar praticando. Não só somente ouvinte, mas praticar o que nós temos aprendido. Que é o que os dois caminhos, as duas casas, né? Os dois ouviram. O sábio é aquele que ouve as pratica. O tolo é que ouve as, né, e não pratica. O que ouve a palavra e pratica, o que ele faz? Ele cava até achar a rocha e constrói sobre o alicerce. O outro não. O que ele faz? Ele constrói sobre a areia. Normalmente nos desenhos a gente acha, né? Tipo, tem a rocha lá em cima da rocha tem a casa. O outro está aqui na praia, né? Nos desenhos que a gente faz. Mas se você ver aqui, os dois estão aqui no reto. Porque o que ouve a palavra, ele cava. Ele cava lá no fundo. Quando você vai ver as casas que estão construídas aí, tá tudo igual. A casa que está construída até aquelas casas que você coloca em cima, tá tudo igual, tá tudo reto. Vendo, aparentemente não tem diferença. Você olha para a pessoa, ela está fazendo a mesma coisa, ela está praticando, ela está indo da igreja, parece que é igual. Mas a diferença de um dos outros, que os dois estão ouvindo, é que uma está praticando, então ela cava, está lá mais profundo. E por isso que não se abala quando nos vêm as dificuldades. Então por isso nós não sabemos, será que o que eu vou fazer então? Eu estou praticando, eu tenho cavalo, eu estou firme. Se a tempestade me atingir, se houver uma dificuldade, se houver uma tribulação, se as coisas não derem certo, se eu achar que Deus não está fazendo o que eu quero que Ele faça na minha vida, será que eu vou continuar a estar firme nele? Ou vou ser como Judas, que vou acabar tentando achar um meio para Ele forçar a fazer a minha vontade? Pois vamos estar, Senhor, eu creio que o Senhor é a verdade, você é o caminho, somente através de você é a vida. E eu vou confiar nessa palavra. Os pontos principais aqui que ele fala é a natureza de Jesus. Ele começa sempre eu sou. Você vê que Jesus sempre, ele tanto no sermão, ele usa essa palavra, eu sou. João 6,48 fala que eu sou o pão da vida. Em João capítulo 8, versículo 12, ele fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará por ela. João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 11 fala, eu sou o bom
pastor que dá a vida pelas ovelhas. João 11, 25, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E João capítulo 15, mais pra frente, vamos falar que Jesus, ele fala: eu sou a videira verdadeira. A gente vê que Jesus se revela várias vezes a nós, através de nós falamos, ó, caramba, Jesus foi falado tanto também, por isso que ele fala, é por isso que ele fica, ele é perguntado: mostra no Pai, eu estou te falando tantas vezes, você não reconheceu? Eu sou o Pai, eu e o Pai somos um, quem vem a mim vê o Pai, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse pronome eu, né, vem de uma pessoa real, Jesus. Ele é a luz para os que estão em trevas. Pelo sacrifício calvário, abriu-se um novo e vivo caminho para Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, caso você tenha dúvida, acha lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 vai falar: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. São todas as coisas que nós temos estudado, vão se casando aqui, e tudo é através dele. Ué, mas talvez essa pessoa na religião dela, você sabe? Não. Ele é o único que vai nos ligar a Deus. Por isso que o ecumenismo, tá certo, né? Que lá fala que toda religião faz, né? O ecumenismo não casa com a gente. Não tem como cristão ser ecumenista. Por causa que a Bíblia fala que somente através de Cristo que nós somos salvos. Somente através dele que nós chegamos a Deus. Por isso que a nossa crença, o que nós cremos, não consegue entrar nessa nova era, não consegue achar espaço nesse novo mundo que vai surgir, que fala que vamos aceitar a todos como são, vamos aceitar cada um com a sua divergência, a diversidade. Aqui não fala diversidade, você vai buscar uma perfeição. Se busca, olhando para Jesus, o autor do Consolador da Fé, você vai estar seguindo a perfeição em busca do ser o homem perfeito. Quem foi o homem perfeito? É Jesus. O nosso objetivo não é ser não é cada um ser diferente e viver do jeito que quer. É cada um ser como Cristo. Então temos sim os nossos erros, as nossas características, mas a nossa busca é ser como Jesus. É o que Jesus faria a cada momento. Eu estou me deixando mais. E Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você parar para pensar, então todos somos crentes, somos Cristo, que é o que nós estamos buscando. Mas a questão, estamos no caminho. Temos que estar mais na frente, temos que estar mais atrás, temos que estar no meio. Nós, cada um, temos nosso desenvolvimento, mas o que nós devemos saber é que estamos caminhando, não podemos andar para trás. Estamos sempre buscando a chegar mais perto de Cristo. Eu sou o caminho. O caminho, o que é o caminho? Né? Tem três especificações. O caminho para conhecer a Deus, o verbo se fez carne e a revelação visível de Deus. Jesus é o acesso ao Pai, através dele que nós chegamos a Deus. O caminho proposto por Deus, aquele caminho que ele fala, a porta estreita, o caminho que leva à vida eterna. Ele quer que você ande nesse caminho, e o caminho que leva a Deus. Através dele nós conhecemos a Deus, nós sabemos o propósito, o que nós devemos fazer e conseguimos chegar mais perto de Deus. Ponto 2. E é ponto 2 do terceiro tópico, do segundo negócio. Eu sou a verdade. O Evangelho de João enfatiza repetidamente que Jesus é a verdade. Em Cristo se manifesta a plenitude da graça e a verdade. João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. João capítulo 17. Porque a lei foi dada a Moisés, graça e verdade vieram a nós através de Cristo. Tudo que ele fala é verdadeiro, tudo com a precisão, autoridade e retidão. Essa está aí uma das falas também que a gente vê bastante, né? Em verdade, em verdade. João capítulo 1, versículo 51 diz assim: E de Jesus, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, o anjo fala. João capítulo 3, versículo 3, Jesus falando: em verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 5, versículo 25, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê que ele me enviou, tem a vida eterna, e não terá na condenação e passou da morte para a vida eterna. As suas palavras é a verdade. Eu quero saber o que é a verdade nessa terra. Leia a palavra.
Leia a Bíblia, leia o que ele tem a nos ensinar. Você vê que João é bem fácil de compreender que vai se repetindo essas palavras. Ele está se declarando, Jesus se mostra homem. Ele vai falando e o que eu estou falando é verdade, é verdade. Creia nessa palavra, siga essa palavra, não tenha dúvida disso. Jesus é a toda a verdade, não é uma parte, uma fração, mas ele é toda a verdade. A ênfase do Evangelho de Cristo está nisso. A verdade é a oposição de mentira. Em Cristo está a verdade que se opõe à falsidade, que derruba os enganos do mundo. A verdade sobre Deus, a verdade sobre a fé e a verdade sobre o ser humano. Ele vai falar, vai declarar Deus, quem que é o verdadeiro Deus. Ele vai declarar como que nós devemos falar, em Cristo habita a fé em nossos corações, ele vive e intercede pelos que chegam a ele. E ele vai falar como nós devemos viver essa terra. O meu reino, o reino de Cristo não é deste mundo. Eu tenho preparado para ti uma morada. Amém? Falei duas coisas aqui. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E o último? É a vida. Mas você já sabe. Através de Cristo nós temos a vida eterna. João 3,16? 13. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo você tem que ter decora, viu? João 6,33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. João capítulo 10, versículo 28, eu dou a vida eterna e nunca há de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. João 11, 25, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você vê que Jesus repete essa mensagem. Os discípulos já ouviram essa mensagem, mas muitas vezes a gente esquece. Muitas vezes a gente tem dificuldade. A gente volta a Cristo. Esse pereça, o que quer dizer? Morrer. Morrer. Só que eu não entendi ainda. Ué, se você morrer, você vai se encontrar com Deus? Mas ele já Perecer deve. é se acabar. Perder a vida. O que é perder a vida? Não é morrer para sempre. É perder a vida eterna. Porque vai para o inferno. Isso que eu quero saber. Que Jesus dá não somente uma vida abundante aqui, ele dá a vida. Porque esse pereça aí parece que está indo pro inferno, né? Não pereça, parece que esse sentido, esse pereça aí parece que o pastor, né? Não tem a vida eterna, né? Esse pereça parece que é para o inferno que está indo. Porque é só dois caminhos, né? Porque nesse sentido né? Agora, só morrer. Mas esse sentido não pereça, mas tem a vida eterna. João 3,16. Deus ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, se você crê em Cristo, você não vai perecer. Você não vai para o inferno. Vou falar mais claro, né? Se você tudo aquele que nele crê, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna com Deus. Vida eterna e a morte eterna. Quem perecer tem a morte eterna. Quem não perecer por Jesus tem a vida. Ok? Jesus nos dá a vida espiritual, é um novo nascimento que ele fala, né? O que nós fazemos, o batismo e tal, é o novo nascimento. O João 3,3, é necessário nascer de novo. Nós somos uma nova criatura. Nós nos tornamos agora participantes com Ele e nós nos tornamos filhos de Deus através da ressurreição com Ele, porque Ele vive em nós. Ele nos dá uma vida abundante. O que é essa vida abundante? Que é a vida aqui nessa terra mesmo ainda. Aquela o amor, a alegria, a paz, os frutos do Espírito. Aquilo que o Wesley falou da última vez, né? Aquela paz que eu não sei explicar, ninguém tira. Porque é Ele que nos dá. Nos reveste de novo homem. E Ele nos dá a vida eterna, que é o céu. Essa é a promessa de vida eterna. Quem ama a sua vida neste mundo perecerá. Mas quem odeia neste mundo e guardá-la para a vida eterna. João 12, versículo 25. A mensagem de hoje é simples. Qual que é o versículo para decorar? João 14? É isso. Diz Jesus. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A mensagem que você vai usar para pregar. A mensagem que você vai usar para evangelizar. Ele é o caminho.
Eu não sei o que eu faço na minha vida, Jesus, é o caminho. Parece que nada dá certo, Ele é a verdade. Minha vida está chata, Jesus é a vida. Sem Ele nós não estamos vivendo. Através dele que nós encontramos a vida. É até interessante, a gente acha que está vivo, mas muita gente, nós estamos sobrevivendo nessa terra. Porque através, quando nós encontramos com Ele, nós sentimos o sentido da vida, a alegria, o famoso vazio dentro do nosso coração, que somente Ele pode preencher. Aqui no Japão tem um famoso ditado, não é famoso ditado, uma fala lá: você nunca comeu isso, então você perdeu metade da sua vida. Você tem que experimentar isso, que isso aqui é muito bom, é uma maneira de se usar. Mas Cristo não é somente a metade, é toda a vida. Se você não experimentou Ele ainda, se não sentiu a alegria de ter Ele na sua vida, você está perdendo a sua vida inteira. E quando nós encontramos com Ele, e ainda mais quando nós temos a nossa vida, nós vamos caminhando, nós vamos aprofundando com a nossa intimidade com Ele. Caramba, por que eu não experimentei isso antes? Por que eu não passei mais tempo isso antes? Por que eu passei mais tempo buscando tantas outras coisas? Que isso é a melhor coisa. Pedro falou, é bom estarmos aqui, esse sentimento de sentir a presença de Deus é a melhor coisa que isso pode acontecer. É melhor estar um dia em teus atos do que 1000 anos em outro lugar. Que eu prefiro estar em tua presença a cada dia. Vamos estar indo já para a conclusão. Conclusão. Jesus, como caminho, a verdade e a vida. Reconhecer Jesus dessa forma ajuda a esclarecer as dúvidas e incertezas, e Ele é o acesso seguro ao Pai. Ele é o consolo na meio das dificuldades. Ter Jesus como caminho, verdade e a vida nos traz paz, conforto nas tribulações. Sua presença garante segurança espiritual. O privilégio da revelação em Cristo. Por meio dele podemos conhecer o verdadeiro Deus. E isso concede a verdadeira liberdade. Ele nos reconcilia com o Pai. Ele restaura a nossa comunhão com Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É simples. João 14? Ele decorou, né? Ok. E perguntas? Que não fez 3 hoje, hein? Parabéns, está batendo recorde. Ok? O que o pronunciamento do versículo 6 revela de Jesus? Ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é a verdade que revela. E sempre a verdadeira vida de Deus. A expressão, a casa do meu Pai. O que é casa do Pai? Onde que é a casa do Pai? O céu. É o céu. Está muitos morados. Tomé. O que o episódio de Tomé nos mostra? A gente pode ser como Tomé, sim ou não? Sim, você pode ter dúvida. Se eu não ver as mãos nos pés, eu não vou crer. Tomé assim lá. Mas ele estava sempre lá indagando. Mas ele não desistiu, ele estava lá na casa lá. Quando Jesus apareceu a segunda vez, ele estava lá. Ele não largou o caminho. E podemos ser essa sim, mas não devemos esquecer aonde buscar. Através em Cristo nós temos caminho, verdade e vida. De acordo com a lição, qual era a visão de Judas a respeito do Messias? Ele via Jesus como um libertador, questões sociais, políticas, vai resolver o meu problema agora, vai resolver a minha vontade no meu dia a dia hoje. Mas não, Jesus ele quer muito mais que isso. Bom, de acordo com a lição, o que o Senhor está afirmando na expressão eu sou o caminho? É através somente dele. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. Amém? Pegou, né? Como você vai evangelizar a pessoa do seu lado? A pessoa do seu lado? Sabe a pessoa que perguntar alguma coisa para você? O que eu faço na minha vida? Eu não sei o que eu faço. Não sei o que está certo. Para a minha vida não tem sentido. Não tem isso, não. Sem Cristo nós não somos nada. Mas somente através dele. O que nós vamos fazer é totalmente testemunhar do que nós temos. Que essa mensagem veio aos seus discípulos. Porque os discípulos estavam com dúvida. Os seus discípulos estavam angustiados. Eles estavam preocupados. Meu Deus, Jesus, você vai para algum lugar, você vai ficar sem você. Calma, está tudo programado. Está tudo certo. O que está acontecendo é para acontecer. Eu vou preparar o lugar para vocês. Siga o meu vida. Siga o que eu ensinei para vocês. Que vocês terão a vida eterna. Amém?
Amém. Essa também é a lição de hoje. Pastor? Eu não ouvi muita gente perguntar hoje, nem o Júlio, nem a Rebeca, hoje. Ontem, né? Chegaram ontem, eu vi até, depois acordaram, agora café. Vamos lá em Maquinoara hoje, né? Fazer um trabalho lá, salão que vai ser preparado para o encontro. Estamos aqui. Mas, irmãos, de tudo isso que foi falado, vocês perceberam que a questão de vida eterna e morte eterna, o que acontece com as pessoas que ainda não têm Jesus? Elas são mortas espiritualmente para Deus, porque elas vivem na alma, porque nós somos alma, estamos num corpo que se deteriora. O pecado trouxe a morte, duas mortes, a morte física e a espiritual, que é a separação de Deus. E aonde o homem é separado de Deus? É no espírito. E quando o homem se separa de Deus, o espírito morre. Por que chama novo nascimento? E quando a pessoa aceita Jesus, ele revive. O Espírito de Deus vem, no Espírito do homem que está morto, mas agora ele creu em Jesus. E como Jesus é a vida, e é assim que ele crê em Jesus, o Espírito Santo vem e acende de novo o Espírito, e a pessoa passa a viver. Por isso que Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o que vive e crê em mim nunca morrerá. Então essa morte não é a física que ele está falando. É a morte espiritual e também a vida. Então, para entender isso, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós temos um argumento muito poderoso para desfazer todas as outras narrativas de meios de salvação, outros caminhos para a salvação. Há intercessão para outras pessoas para a salvação, Virgem Maria, os santos, os apóstolos. Essa procura, ela na verdade nunca vai chegar a Deus, porque Jesus mesmo falou, mostra-nos, né, quando foi perguntado, mostra-nos o Pai, que nos basta. E Jesus falou, mas eu estou tanto tempo convosco, quem vê a mim, vê o Pai. O que Jesus estava dizendo? Não procure imagem, não procure enxergar pelos olhos físicos, enxergue pelo comportamento, pelo procedimento, que também é assim que se conhece o crente, não é pelo que ele diz, é pelo que ele vive. Então essa vida, que é a vida eterna, só é possível quando você tem Jesus na sua vida, que assim que você crê em Jesus, o Espírito Santo, que ele diz, o amor do Pai é derramado em nossos corações, que é na região da alma, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, antes eu tinha meu convencimento pela alma, e o aprendizado meu, a sabedoria minha era humana, era a sabedoria do homem, quando a gente vê muitas pessoas são mais sábias que outras no mundo, cientistas, muitas pessoas têm muita sabedoria, mas sabedoria do mundo. Mas a sabedoria do mundo, ela é animal,
e diabólica, porque ela leva a você muitas vezes até crer em Deus e crer somente nas coisas que podem se ver, materialismo. Então agora, quando vem a sabedoria de Deus, ela vem pelo Espírito de Deus, porque o amor dele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Então você tem uma sabedoria do alto e você vive por ela. E aqui, quando nós vimos na aula anterior, como os discípulos não entendiam ainda, eles conviviam com Jesus, viam os milagres, mas, por exemplo, Pedro foi revelado a ele que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus perguntou: o que os homens dizem que eu sou? Um disse que você é João Batista, outro Jeremias, outro um dos profetas. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Agora Jesus, ele não quis saber, ou fez os discípulos deixar de pensar nos outros e agora pensar neles. O que vocês dizem que eu sou? Porque vocês podem ver que Jesus, no capítulo 13, estava falando que ele ia ser crucificado. E os discípulos discutiam quem seria o maior no reino dos céus, no reino de Deus, quem seria o maior no reino que Jesus ia. Então eles pensavam politicamente. Tanto é que Judas, ele nunca entendeu que Jesus era filho de Deus. Na verdade, Judas, ele pensava num poder político, que Jesus ia dominar. Mas quando ele foi vender Jesus, ele pensou: Jesus está falando que vai morrer, que vai falar, então vou vender ele. Só que ele esperava que Jesus ia ter o poder de vencer a morte e a cruz. E tanto é que ele se arrependeu e lançou as moedas no templo e foi se enforcar. Mas ele nunca viu Jesus, porque quando ele falou, ele não falou eu traí o Filho de Deus, ele falou eu traí o sangue inocente. Então ele não tinha entendido que Jesus era o Filho de Deus. Então muitas vezes nós estamos na igreja, mas temos que tomar cuidado, porque os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, lembra? Lembra? Eu falei para vocês? Os discípulos criam de vez em quando o Espírito Santo, assim como no Velho Testamento, ajudava eles, ensinava, vinha sobre eles, usava-os, mas não morava neles. Quando Jesus ressuscita, ele encontra os discípulos reunidos num lugar, ele sopra: recebei o Espírito Santo, que ele tinha prometido. João 15:16. E ele sopra sobre os discípulos no capítulo 20. E lá no Pentecostes, eles não receberam o Espírito Santo, eles foram revestidos. Porque Jesus disse: lá vocês vão ser revestidos. Revestir, mais uma vez, o pastor Alberto, ele está vestido com a camisa, mas está revestido com o paletó. Ok? Então o que é revestimento? Não é receber primeiro, é receber um reforço. E ser-me-eis testemunhas. Mas fique lá até que isso aconteça. Quer dizer, vocês precisam não só de estar com o Espírito, mas ser revestidos dele, fortalecidos nele, preparados e protegidos por ele. E nesse caso aqui, vida eterna e morte eterna, amados, ela fala: o Espírito é morto. Então, o que é morte eterna? Quando o homem peca, ele morre. O que morre no homem? Física? Não. Alma? Não. Ele é alma vivente. Mas essa alma precisa ser salva. Por isso que eu falo assim: ganhamos tantas almas para Jesus. Agora, quando essa pessoa não aceita Jesus, ela continua morta, ela não vai morrer, ela continua morta espiritualmente. Ela está em trevas. Ok? O que é estar em trevas? Eu não consegui entender nada. Ela não sabe aonde está, ela vive tateando, procurando. Aí vem o conhecimento humano, sabedoria humana, a pessoa começa a vencer em certas áreas da vida e acha que está tudo bem. Aí então, quando você
ela é confrontada com o Evangelho, porque, na verdade, todas essas pessoas têm um vazio dentro delas. E esse vazio, elas procuram preencher com muitas coisas. Com conhecimento, com comida, com drogas, com sexo, com tantas outras coisas. E elas vai e percebe que ainda não conseguiu. Festas, baladas, todas as diversões que o homem pode colocar na vida, prazer, tudo isso, por momento, dá uma sensação de felicidade, complemento, mas logo passa. E aí, de novo, o vazio chega. Aí, quando a pessoa crê em Jesus, lembra da mulher samaritana? Ela pediu que Jesus lhe desse essa água que ele falou, que ela não queria mais sede, e ela achava que era água física, que ela não queria mais ir naquele poço, por causa da discriminação que ela tinha, segundo os estudiosos, ela tinha que vir naquele horário, que era o horário do sol mesmo, para poder não encontrar com as outras mulheres lá que iriam criticá-la ou discriminá-la. Então, Jesus falou: mulher, se você soubesse quem fala contigo, eu te daria de uma água que você não teria mais sede. Eu, opa, me dá dessa água aí. E Jesus falou: então chama teu marido, vem aqui. Aí ela fala que não tinha marido. Jesus falou: tá certo, você falou a verdade, você não tem marido, porque já teve 5 maridos, e esse que está com você agora não é seu marido. Aí ela viu que Jesus era um profeta. E aí então Jesus falou para ele dessa água viva. E Jesus falou para ela a respeito dele, que ele era o Messias. E essa mulher creu. E quando ela creu, ela bebeu dessa água. Tanto é que de repente ela larga tudo ali, corre para dentro da cidade, e chama as pessoas. E ela fala com tanta veemência, com tanta segurança, que as pessoas acompanharam. E vieram ouvir Jesus falar. E Jesus então veio convidado por eles para entrar na cidade, e ficou 2 dias com eles ali, e a maioria daquelas pessoas daquela cidade se converteram. Então aquela mulher foi uma evangelista, de repente, de uma mulher pecadora, uma mulher discriminada, transformada numa evangelista, num momento quando creu em Jesus. A mudança interior, ela é uma mudança que não somente tem o efeito momentâneo, mas o efeito é duradouro e é eterno. Os discípulos, até quando Jesus ressuscitou, ainda não tinham o Espírito Santo habitando neles. Mas o Espírito Santo revelava, o Espírito Santo dava poder para eles, mas ainda não tinha. Assim que Jesus ressuscita e encontra, ele tinha prometido: ele habitará em vós, estará em vós, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Ele estará em vós, habitará em vós, e nós também habitaremos em vocês. Então é uma diferença muito grande a nós, de um crente que creu em Jesus e tem essa revelação, nasceu de novo, é uma nova vida, porque o espírito que estava morto reviveu. Então nesse momento você tem a vida eterna. Os outros que não têm Jesus já têm a morte eterna, já está morto, porque a morte para Deus é a separação dele. É por isso que fala, está em trevas, não entende o mundo espiritual, porque o único jeito de entender o mundo espiritual e a Bíblia é através do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, automaticamente nós temos ele entrando em nós. Aí ele nos revela. Agora, quando você quer mais de Deus, e mais ousadia, mais coragem para pregar, aí você busca o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Aí você vai ter coragem de pregar para todo mundo, com ousadia, sem medo de ser discriminado, que vai ser, sem medo de até morrer, como esse irmão lá nos Estados Unidos agora foi morto numa faculdade lá em Utah, por causa de ódio às verdades que ele falava e destruía os argumentos dos esquerdistas, da ideologia maligna que o mundo está sendo envenenado agora. Há ódio no coração deles, porque eles têm raiva da verdade. Porque Jesus disse, só conhecendo a verdade que você se liberta, né? E conhecereis a verdade
A verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. Quem é o caminho? E para ter vida só em... Pronto. Aí você já respondeu tudo. Então, antigamente, o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Não. Mas ele usava, ele vinha. Por exemplo, Sansão mesmo. Quando ele ia fazer o trabalho de lutar contra os inimigos, o Espírito Santo tomava ele. Mas depois o Espírito Santo não ficava morando. Saía. Depois você era direto com Deus, porque Davi tudo é direto com Deus, né? Eu já vi várias vezes, o Espírito Santo tomou. Agora, no novo momento da vida depois de Jesus, o Espírito Santo habita em nós, mas ele vai por medida. Quanto mais você busca a Deus, mais se consagra, mais ele tem a amplitude para trabalhar em você. E quanto menos você busca a Deus, lê a Bíblia, vai no culto, aprende a palavra, menos ele pode usar, porque você está muito com o pensamento para as coisas do mundo. Então, por isso que Jesus falou que ele é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o caminho. E aí as pessoas procuram, mas quem está falando a verdade? É só ver quem fala de Jesus. Esse está falando a verdade. E a única forma de ter essa vida que Jesus falou, porque Jesus é vida. E quem tem Jesus, tem vida em si mesmo. Amém? E é isso que vocês devem guardar, porque quando as pessoas questionarem vocês têm que falar assim, ó, o único jeito é Jesus. Se você tiver Jesus, você tem tudo que você precisa para a eternidade. O caminho é Jesus, a verdade é Ele, e a vida é Ele. E as religiões? Por que a sua igreja, a outra igreja fala assim, a outra igreja não? A verdade de Jesus é uma só. Agora, a forma de entender as outras coisas, como viver, aí que tem diferença, mas isso não quer dizer salvação. Se você quer ser salvo, se você quer ter uma alegria profunda no coração, embora tenhamos aflições, angústias, mas a certeza é, se eu aceitei Jesus, eu estou salvo não por merecimento, não porque eu sou bonzinho, estou melhor que os outros, não. Eu estou salvo porque eu creio em Jesus. Agora, eu tenho uma vida mais santificada ou menos santificada de acordo com o que eu busco mais de Deus. Então, quem quer buscar um caminho correto, corra aos pés de Jesus. Quer ter convicção da verdade, aprenda sobre Jesus. E você tendo essa convicção, essa verdade, você tem vida e vida eterna. Amém? Amém. Que Deus abençoe essa lição. Ela veio trazer a nós um clareamento dessa condição de salvos. E na verdade agora na próxima lição, nós vamos aprender sobre a promessa do Espírito, que é exatamente isso que nós falamos, né? Eles não tinham ainda recebido, eles eram guiados pelo Espírito, mas não tinham o Espírito habitando neles. Agora nós vamos ver que agora, assim que Jesus ressuscita, ele sopra sobre eles o Espírito, e agora eles começam a entender. Porque você viu que ninguém entendeu? Até João Batista, ele não entendeu. E ele foi cheio do Espírito desde o ventre, se lembra? Desde o ventre também, João Batista foi cheio do Espírito. Ele foi precursor de Jesus, ele veio preparando o caminho. Só que ele teve dúvida. Estava preso, Jesus não vai visitar. Ele falou para os discípulos, pergunta se ele me ama. E ele tinha visto a voz de Deus, ele tinha visto o Espírito Santo como uma pomba pousar sobre Jesus, e Deus falou, esse é meu filho amado, que me alegro. Ele agora estava em dúvida. Pedro teve dúvida, Tomé teve dúvida, os discípulos ficaram, Filipe. Eu acho engraçado que eu vi uma vez uma pessoa falando que João Batista, ele não teve dúvida, ele quis falar isso para os discípulos, para os próprios discípulos verem, como se os discípulos não tivessem esse lado humano mesmo, que João Batista ele não teve dúvida, ele como ser humano ele tinha essa possibilidade.
E os próprios discípulos dele, se eles quisessem ver, só eles iriam até Jesus, não precisava desse questionamento. Porque na verdade, todos os discípulos tiveram crises. Nós temos crises. Não é verdade? De vez em quando você fala assim, será que eu sou salvo? Porque a gente começa a ver, comparar muitas atitudes nossas com o que a Bíblia diz sobre santificação, e a gente fala, eu não estou vivendo isso, será que eu sou salvo? Mas será que eu aceitei em nome de Jesus? E aí então depois vem agora o ensinamento, é por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia, lermos em casa, porque o Espírito Santo, ele é o nosso professor. A Bíblia foi inspirada por ele. É o único livro do mundo que você lê e o autor está com você. Então você pode perguntar para ele, Deus, pelo teu Espírito, abre meu entendimento. Então nós temos, no mundo teremos o quê? Aflições. Quem não tem nenhuma aflição aqui? Levanta a mão. Nem as crianças levantaram a mão. Lógico, porque Jesus falou, mas não desanime, eu venci o mundo. Que Deus abençoe nós. Amém. Em nome de Jesus.